Olá, minha gente. Olha o velhinho aqui na luta braba para gravar. Não é fácil. Eu comecei o canal faz algum tempo. Achei que, a princípio, pensava que era muito fácil. Depois descobri que é difícil, exige muito. E eu quase desisti. E depois de um longo tempo, de, como a gente fala, tenebroso inverno, eu estou de volta. Cheio de esperança e de certeza que Deus vai me abençoar nesse ministério. Eu estou dando início falando sobre a série de dons espirituais de 1 Coríntios 12. Tem também, tem aliás, Romanos 12, tem Efésios 4 e por aí vai, né? Tem muitos dons, mas o início aqui é 1 Coríntios 12. E eu vou explicar um pouco por que eu decidi isso. Porque eu posso dizer que estou na igreja desde a infância, mais de 60 anos, e eu descobri que eu sei muito pouco sobre os dons. Comecei a aprender, a desenvolver, e a conclusão que eu cheguei é que realmente esse é um assunto que parece que não é muito estudado na igreja. Já começou quando eu li 1 Coríntios 12, verso 8, diz assim: a uns é dado o dom da palavra da sabedoria, a outro o dom da palavra da ciência. E eu fiquei confuso, mas que diferença tem palavra da sabedoria e palavra da ciência? São os primeiros dons que Paulo fala nessa série, né? E fui estudar e descobri que realmente há uma diferença muito grande entre uma coisa e a outra. E também lendo Efésios 4, verso 12, que diz que os dons são para três coisas, né? Aperfeiçoamento dos santos, para o serviço, ou seja, cumprimento da missão, e para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. Então eu pensei, como eu posso contribuir para esses três aspectos na religião se eu não entendo praticamente nada a respeito dos dons espirituais? Então veio a ideia de começar, de reiniciar aqui a programação do canal com esse tema. Posteriormente pretendo desenvolver outros dons mais, né? Como já falamos, Romanos 12, Efésios 4 e tem mais coisa para frente. Bom, e o velhinho aqui já está meio ficando quase gagá, mas eu quero dar início lendo uma palavra do Senhor que é um consolo para os velhos. Que diz é Salmo 92, eu digo é o Salmo do Velho. Salmo 92, o verso 14, o verso 15, diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Agora o verso 15, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom, me apoiando aqui no poder do Espírito e na palavra que vem também do Espírito, então nós podemos realmente começar aqui o nosso vídeo. É o primeiro vídeo de uma série, eu acho que de 9 vídeos. 8 ou 9 vídeos sobre os dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12. E eu já vou apresentar aqui pelo menos umas duas curiosidades que eu encontrei quando comecei a pesquisar um pouco. Também quero aproveitar e dizer que eu não pretendo saber tudo, nem que eu vou ensinar tudo. Não. O Espírito Santo dá a cada um pouquinho e depois esse pouquinho passa para outro e o outro vai aprendendo um pouquinho mais. Então, o que eu apresentarei nesses vídeos próximos é apenas vamos dizer assim, um pontapé inicial para você, buscando o poder do Espírito, aprender cada vez mais e assim vai multiplicando. Porque o conhecimento da verdade é como a luz da aurora, que vai clareando até se tornar dia perfeito. Estou falando isso aqui porque eu quero avisar que eu não estou pretendendo ser o mestre, ser o que sabe tudo sobre dons espirituais, não. Só uma pinceladinha que eu vou dar
para você continuar buscando o poder do Espírito e aprendendo cada vez mais. E assim iremos. Bom, primeira curiosidade que eu quero apresentar é que toda a vida nós temos a tendência, eu percebi isso ao longo da minha vida na igreja, que dons espirituais são apenas aqueles relacionados à religião, relacionados ao evangelho. E descobri que isso não é bem verdade. Primeiro, a palavra dom, a gente atrela muito essa questão do espírito. Mas a palavra dom é simples, ela tem o sinônimo mais simples de dom é presente, é dádiva, esses são os sinônimos de dom. Dom é um presente, é uma dádiva de Deus. Então tudo que Deus nos dá são dons que vêm dele. Aliás, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 15, do dom inefável. O dom inefável que é Jesus Cristo. Então isso é um dom. O dom inefável de Deus. Inefável quer dizer, não tem explicação. É tão grandioso que não dá para explicar. Agora, vamos ver essa questão de dons. Aí eu concluí que nós temos dons, o Espírito Santo concede aos homens, dons espirituais para a edificação da igreja, para a edificação do desenvolvimento do evangelho. Então, são dons para esse fim. Também para o desenvolvimento do mundo, dons espirituais para o desenvolvimento do mundo, para o crescimento do mundo. Também são dons espirituais, só que não para a edificação da igreja. São dons espirituais para a edificação do mundo. Outra curiosidade, talvez só vamos ficar nessas duas aqui. Deve ter mais, mas eu descobri por enquanto essas aqui. Os dons espirituais para a edificação da igreja, em regra geral, as pessoas não nascem com eles. Eles são concedidos à medida que o Espírito Santo determina que ele seja concedido a determinada pessoa, a pessoa que o Senhor escolhe, o dom que o Senhor escolhe. Então eles são concedidos assim. São concedidos, em alguns casos, de maneira definitiva. Dons espirituais concedidos de maneira permanente. O indivíduo, a partir do momento que ele recebe, ele vai ter aquele dom para a vida toda. E a outros, o dom é dado provisoriamente. Alguns por um período de tempo, outros por um tempinho muito curto e por aí vai. Bom, esse é um aspecto importante dos dons espirituais para a edificação da igreja. Os dons espirituais para a edificação do mundo, eles vêm na genética. São as habilidades, os talentos que as pessoas têm para o trabalho. Trabalho, seja o trabalho da agricultura, trabalho da pecuária, que geralmente está junto, né? Agricultura e pecuária, para mecânica, para eletrônica, para física, para química, astronomia e aí por aí vai. Todo o talento que a pessoa tem, e são variados, né? Cada indivíduo desenvolve determinados talentos. Algumas pessoas nascem com uma quantidade enorme de talento, ele pode até nunca desenvolver, mas está inserido na célula, está inserido na genética, ainda que não desenvolva nunca. Então essa é uma característica que já vem. Pode acontecer também que uma pessoa não tenha talento das artes manuais, né, das ciências em geral, e o Senhor pode dar a ele se ele achar interessante. Mas em regra geral é isso aqui que nós estamos falando. Para isso nós vamos ler Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, aliás, nós vamos ler o 35. Eu vou explicar por que o 35. O capítulo 30 de Êxodo e o capítulo 35 fala a mesma coisa, só que no 35 tem um detalhe a mais. Por isso vamos ficar com a leitura do capítulo 35. Aí nós vamos ter uma noção dessa questão dos dons, dos talentos que os homens têm, das artes, dos trabalhos em geral, que também são dons espirituais. São dons do Espírito. Por que isso é importante? Porque quando nós entendemos isso, nós podemos louvar e glorificar o Senhor através do nosso trabalho, através das nossas atividades.
Então, o capítulo 35 de Êxodo, a partir do verso 30 até o verso 1 do capítulo 36, nós vamos ter exatamente o esclarecimento para isso que eu acabo de falar. Eu já estou com a Bíblia aqui e vou fazer a leitura. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Aqui começa. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo artifício. Isso aqui era o mestre de obra para a edificação do santuário, em todo artifício. E aqui começa uma relação das habilidades desse sujeito. O verso 32. E para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores, toda sorte de trabalho. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Esse detalhe aqui é que não tem no capítulo 30. O Bezalel era, além do mais, um professor. O homem tinha capacidade didática de transferir o seu conhecimento para outras pessoas, né? Ele era um professor, além do mais. Preste atenção que aqui foi tudo dado pelo Espírito. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outro. Aí teve mais um ajudante, um secretário dele lá, né? Diz assim: a ele e a Aholiabe. Esse nome é difícil, tem que prestar bem atenção. Filho de Azamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Percebeu aqui quanta habilidade o Espírito Santo deu para esses dois camaradas? Muita habilidade. Habilidade de artes manuais. Habilidade de fazer obras, né? Em pedra, em prata, em madeira, em ouro e qualquer coisa. Para eles estava ali tudo na mão porque o Espírito os encheu. Aí você vai dizer assim: não, mas o Espírito deu para eles lá. Não. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então todo homem que tem talento hoje, homem, mulher, criança que tem talento, em qualquer área, esses talentos vêm todos do Espírito, portanto, são dons espirituais. Mas, como eu disse, para a edificação do mundo. Os dons espirituais para a edificação da igreja. Aliás, quando eu gravar o vídeo sobre dom de... acho que é dom de profeta, eu vou explicar mais sobre essa questão, né? Vamos lá. Agora o verso 1 do capítulo 36, para concluir. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade. Percebe aqui a ênfase? A quem o Senhor, vamos falar, a quem o Espírito Santo dera habilidade. Quer dizer, esses dois tiveram habilidade em quantidade maior. Eram os mestres de obras, né? Mas todos receberam habilidade, uns mais, outros menos e por aí vai. Inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. E agora eu vou aproveitar, vou ler também aqui, para acabar de confirmar. Nós vamos ler 1 Coríntios 12, o verso 4, acho que é até o verso 7, para confirmar essa citação aqui de Êxodo, né? 1 Coríntios 12, verso 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços. Percebe aqui a questão da diversidade? Nos serviços, nos trabalhos.
Diversidade, aqui diz nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quando diz tudo, é no sentido absoluto. Deus opera tudo em todos. Por exemplo, me lembra aqui quando Paulo diz assim: vocês não sabem que até o arrependimento é Deus quem opera em vocês? Quando o homem se arrepende do pecado, é um dom de Deus. Deus dá ao homem, porque o homem naturalmente não se arrepende do pecado, porque o pecado é agradável para a carne, né? Então é assim, tudo, ele opera tudo em todos. E quando diz tudo, são os talentos que nós temos, que às vezes nós nos chamamos de dons, né? Como que dom fosse só aquilo que fosse relacionado com a religião. Não, é tudo. Tudo. Tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Pois bem, agora eu pergunto, o que é proveitoso? Só dons para a edificação da igreja? Não. Todos os outros dons são proveitosos. Ora, se o homem não tiver talento para fazer as coisas, edificar as cidades, fazer estradas, fazer represas e tudo isso que nós fazemos e que nós temos, construir automóveis, navios, aviões, tudo é proveitoso. Então tudo vem do Espírito. Eu acho que nós podemos encerrar aqui e eu quero encerrar dizendo que eu vou numerar os vídeos, número 1, esse aqui é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, e você assista a série toda. E não esqueça de fazer parte da obra, dando aí o gostei, não gostei, né? Aquele like, né? Apertar o dedinho aí e mandando para os parentes, para os amigos, para a igreja toda. Contribua com a obra, porque a obra não é minha e nem sua. A obra é de Deus, a obra é do Espírito. Eu prometo pela misericórdia do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que o nosso canal não vai afundar. Daqui para frente ele vai fluir com força total, para a honra e glória do Senhor, para a felicidade nossa, para o aperfeiçoamento dos santos, para o cumprimento da missão e para o crescimento da igreja. Um abraço, até o próximo vídeo. E vamos nós, porque o justo viverá pela fé.